E aí pessoal, tudo certo? Então, mais um vídeo direto aqui de Gramado para vocês. Agora um vídeo de dia, então vai ser até mais legal aí para vocês verem um pouco da vista aí que é bonita. E vou continuar sobre o tema da dissimulação, só que agora acrescentando uma nova questão que eu acho que complementa e explica um pouco o sentido daquilo que eu falei, que a sociedade vai se desenvolvendo, vamos dizer assim, né? E de modo que quanto mais civilizados somos, na verdade, mais dissimulados somos. E agora vamos entender um pouco desse mecanismo que está por trás disso. Primeiramente, ou melhor, antes de tudo, quem ainda não ouviu meu novo álbum de composições, faço aí o convite para ouvirem no Spotify, chama Personagens de Si, ou então apenas cliquem aí na descrição do vídeo que o link vai direcionar vocês também para outras plataformas que contêm o álbum. Então vamos lá. No outro vídeo eu falei a relação entre instinto, vaidade, orgulho e a questão da dissimulação, certo? Como isso vai se dando. E também um pouco sobre o poder. E aqui eu vou aprofundar um pouco sobre a questão entre a questão referente, né, ao poder e a dissimulação. Também tocar um pouco na questão da verdade. Para a filosofia é um conceito caro, certo? Muito bem, então o que a gente nota, tá? Isso são observações minhas mesmo, pá. Também levando em conta outras filosofias. Já citei no outro vídeo que quem quer estudar esse tema da dissimulação, por exemplo, é obrigatório a leitura dos moralistas franceses, né, Valvenargues, La Fontaine, La Rochefoucauld, né, Pascal, La Bruyère, Chamfort e daí em diante, certo? E depois, obviamente, Nietzsche vai tratar disso, Schopenhauer, os modernos. Bom, qual é a questão referente à dissimulação que importa muito pra gente? É que a gente não deve apenas levar ela no lado negativo. Então, quando eu coloquei o vídeo da sociedade da dissimulação, isso pode ser tomado num sentido pessimista, um sentido crítico, que é interessante ser observado, mas não necessariamente é isso aí. Quem viu o vídeo notou que eu não coloquei só essa perspectiva, certo? Ou seja, uma sociedade falsa. Então a dissimulação, ela não é, na verdade, um sinônimo de falsidade. É isso que a gente tem que pensar, tá? Então a dissimulação, basicamente, o que você está fazendo quando você dissimula determinadas coisas? Você está hierarquizando determinados instintos, determinados componentes da vaidade, do orgulho e das relações de poder. Então, na verdade, você está reorganizando as hierarquias e os valores, ou melhor, você está ocultando determinadas coisas e colocando outras à mostra. Basicamente, isso é a dissimulação, se vocês parar para pensar bem. Então, vamos colocar um exemplo clássico, né? Por exemplo, você vai chegar numa mulher. Então, você não vai exatamente falar o que você quer, ou mesmo ela, né? Também não vai exatamente falar o que quer. Todos vão estar ali dissimulando, embora as pessoas já levem em conta o que os outros querem. Então isso é interessante, porque a gente sabe o que o outro quer, porém, mesmo assim, há dissimulação. Então, o que se está fazendo ali? Se está ocultando determinados pontos, por exemplo, sexuais, à primeira vista, vamos dizer assim, e você está, através de uma hierarquia, reorganização dessa hierarquia, você não está partindo dos instintos diretamente, ou seja, da questão sexual, e sim você está elevando aquela conversa para um outro patamar que não necessariamente é falso, né? Ele é dissimulado. Então você não está falando necessariamente coisas falsas ali, mas você está, digamos que, contornando o assunto, vamos dizer assim, né? E indo para um outro ponto, ou seja, você está hierarquizando todo aquele contexto, vamos dizer assim, e reorganizando a linguagem a partir dessa nova hierarquização, justamente levando em conta essa questão da dissimulação. Claro que isso não é feito de modo consciente, aqui eu estou falando de modo analítico, mas isso não é feito de modo consciente. As pessoas simplesmente
aprendem isso, né? Isso vai sendo passado de geração em geração e você meio que vê aquilo ali em arte, filme, no dia a dia, seus amigos, etc. E você meio que aprende aquilo ali. Então, a primeira coisa em relação a uma civilização que ela vai se tornando dissimulada, ou vai cada vez mais tendo novos tipos de dissimulação, vamos dizer assim, um dos componentes fundamentais aí é justamente a educação. A moralização, a educação, ou como que se queira colocar, certo? E que a moral faz? Ela também está reorganizando os valores. Então ela diz, você pode dizer isso quando você conhece uma pessoa, ou você não pode dizer isso, certo? Isso no passado era até mais forte, porque você tinha que chamar o cara lá de, sei lá, Sir, ou de um nome qualquer lá, Lord, não sei o que, senão você era, né, você até apanhava se chamasse o cara de uma outra coisa que não era o título, né? Hoje isso ainda tem, por exemplo, na França tem ali algumas palavras, né, que você tem que se dirigir a pessoa com aquela palavra determinada ali. Você não pode, por exemplo, no Brasil, que se você falar tu ou você, dá na mesma, né? Todo mundo já leva isso como, tá tranquilo. Na França, por exemplo, não é assim. Então, e isso tem um componente, o que? Moral, né? A linguagem, a relação entre linguagem e moralidade. Ou seja, tudo isso, os graus de dissimulação, vamos dizer assim, eles vão sendo passados para frente, né, através da educação, etc. E eles vão sendo reorganizados com o tempo, porque também tem a componente subjetivo, né? Vamos dizer que tem uma moral um pouco mais objetiva, né? Embora, obviamente, hoje a gente tem tantos conflitos de moralidades, vamos dizer assim, que isso não está muito claro, né? Mas vamos dizer aí que a gente tem de um lado essa questão moral um pouco mais objetiva e os componentes subjetivos dos indivíduos, etc., que vão reorganizar esses valores. Bom, então, onde que entra aí a questão da verdade, então, né? Se a gente pensar, se muitas dessas coisas têm a ver com a dissimulação, eu digo, da nossa vivência, onde está aí a questão da verdade? Bom, eu tenho um poema no meu livro Antologia Poética onde eu coloco ainda de um modo paradoxal, né? E levando em conta os elementos poéticos, eu expresso isso com a seguinte frase, né? Eu coloco: será que o sábio, ele não é na verdade um ator da verdade? O que eu quero dizer com isso? Que na verdade o nosso próprio, vamos dizer assim, meio de conhecimento, e quando a gente coloca aquele eu, que é o eu que conhece, a gente estabelece que aquele indivíduo, ou aquele, vamos usar a palavra do meu óbvio, aquele personagem de si, ele é o sábio que tem que dizer a verdade, certo? Um filósofo, por exemplo. Mas na verdade existe também um componente dentro de todo sábio, de todo filósofo, etc., que é o componente do personagem. Ele se coloca diante dos outros daquela forma, embora ele pudesse colocar-se a si próprio de outro modo, né? Então, vamos dizer, Sócrates, por exemplo, ele era aquilo? Era, mas ao mesmo tempo ele escolhia se colocar daquela forma para os outros. Ele como um homem que era bufão também, por exemplo, ele poderia ter se colocado só como um cara cômico, por exemplo, como foi o caso de Aristófanes, né, o escritor de comédia. Mas não, ele escolheu deliberadamente colocar-se diante da sociedade como aquele cara que era o argumentador, o questionador, etc, etc. Né? Então, quer dizer, existe um componente ali de, vamos dizer, ator, né? De colocar aquilo ali para os outros e não outra face da sua personalidade. E nisso aí já existe um elemento de dissimulação por trás disso, né? Por quê? Porque, novamente, você está hierarquizando aquilo que você quer colocar para os outros, ou seja, você está colocando uma coisa e não outra, né? Então aí é a hierarquia de valores, e desse modo você está também dissimulando essas outras coisas que você é e que para você é indiferente que as pessoas saibam que aquilo existe. Você quer que as pessoas saibam que essa outra face sua é mais importante que as outras. Então você está hierarquizando os seus personagens em si, vamos dizer assim, né? As suas faces, etc. E nessa medida entra, obviamente, os elementos de dissimulação. Porque para mostrar-se de um determinado modo, você tem que dissimular todos os outros, né? E aí entra a verdade. Ou seja, a verdade ela pode ser também um componente
dessa faceta determinada da sua personalidade, que escolheu que o melhor naquele momento, ou até como uma espécie de eu para a sociedade, é aquele que diz a verdade. Mas você poderia ter escolhido, não, você é aquele que só diz mentira para a sociedade também. Ou você poderia escolher, eu sou indiferente, eu não quero dizer nem a verdade nem a mentira, eu quero ficar calado, né? Todo mundo tem esse eu também, que é um eu mais indiferente.